Olá, amigos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os que estão a escutar este áudio. Eu sou um simples amante do futebol, do desporto, e principalmente do futebol, e que decidi fazer este áudio para exprimir a minha opinião, que tenho direito a ela, sobre o atual estado do desporto em Portugal e principalmente do futebol português. Na minha opinião, nós hoje estamos a passar a época mais difícil da história do futebol português. Muito, mas muito pior do que aquilo que passámos nos anos 80, anos 90, porque na altura aquilo que acontecia era a descarada, portanto, ou seja, as pessoas sabiam, porque frequentavam estabelecimentos noturnos, etc. Sabia-se tudo, as pessoas contactavam entre si e havia forma da investigação seguir em frente para, portanto, poder analisar tudo aquilo que se passava. Hoje, as coisas com as novas tecnologias digitais é muito mais difícil rastrear a corrupção do que era antigamente. Antigamente não se investigava porque não se queria ou porque não queria sofrer represálias ou então estava dentro dos esquemas, das estruturas corruptas do futebol português. Mas antigamente era menos difícil investigar, porque as coisas passavam-se às claras. Portanto, eram em estabelecimentos noturnos, era por telefone, poderia-se fazer escutas nos telefones, havia um sem número de situações que podiam ser rastreadas, que hoje é muito mais difícil acontecer. E nós temos uma organização criminosa que vem desde esses tempos, ok? Temos uma organização muito poderosa, mas muito poderosa mesmo, uma estrutura fortíssima de corrupção que vem desses tempos, desde os anos 80, 90, o início do milénio, deste século, e as coisas. Essa organização criminosa que existe no futebol português, e toda a gente sabe que existe no futebol português, evoluiu. Teve que evoluir com os tempos, não é? Porque, como vocês sabem, portanto, a tecnologia evolui e tudo, seja para o bem ou para o mal, também tem que evoluir em termos tecnológicos. Antigamente as coisas aconteciam através de offshores, as pessoas recebiam valores que pronto, poderiam depositar em contas no estrangeiro, etc. Hoje em dia, aquilo que se passa é realmente muito complicado de se rastrear, até porque existem plataformas de mensagens que são encriptadas, em que é muito difícil para a polícia, e é quando a polícia tem interesse em investigar, portanto, mas mesmo a polícia que tem interesse realmente em fazer esse tipo de investigações, é muito difícil rastrear essas mensagens porque são encriptadas, muitas vezes são temporárias, etc. Há um sem número de situações que podem ser feitas para que essas mensagens não sejam rastreadas. E os pagamentos? Os pagamentos antigamente eram feitos em papel, como é óbvio, eram feitos em moeda física, hoje são feitos em moeda digital. Hoje em dia, nós vivemos no tempo de ouro da corrupção. Ok, amigos? Hoje nós vivemos no tempo de ouro da corrupção, porque as pessoas, as entidades, as pessoas fazem pagamentos em moeda digital, em criptomoeda, e, portanto, é muito difícil esses valores serem rastreados, seja por quem paga, seja por quem recebe esses valores. Portanto, e nós vivemos hoje em dia, eu estou-vos a falar no dia 5 de fevereiro de 2022, em que há dias tivemos um árbitro, o Artur Soares Dias, a apitar um jogo no Estádio da Luz, um jogo entre o Benfica e o Gil Vicente, em que aquilo que se passou, todos nós sabemos o que é que se passou nesse jogo, em que um árbitro já ia pré-definido para prejudicar um clube e que de antemão já se sabia perfeitamente o que é que havia de fazer em campo, faria todos os possíveis para prejudicar esse mesmo clube, em favor de outro. Como toda a gente sabe, o Artur Soares Dias é um árbitro do Porto, é um árbitro. Eu não digo, eu aqui não falo muito em adepto do Porto, falo que ele recebe contrapartidas de uma organização
criminosa para viciar resultados. Okay? Seja ao nível do árbitro de campo, as 4 linhas, seja ao nível do VAR. Portanto, e aquilo que acontece neste momento é que o Sr. Artur Soares Dias faz-me lembrar outro árbitro que diziam que era benfiquista, que era o Pedro Proença, mas que durante toda a sua carreira de árbitro sempre prejudicou um clube em favor de outro. Não há um único lance, eu não falo de jogo, lance que entre clássicos entre o Benfica e o Porto em que ele tenha beneficiado o Benfica, o clube do qual se diz adepto. Portanto, sempre beneficiou o Futebol Clube do Porto em todos os jogos, deu vários campeonatos ao Futebol Clube do Porto. E o que é que ele ganhou com isso? Ganhou a presidência da Liga, que é aquilo que está neste momento à frente da Liga. O seu Pedro Proença, se o Benfica fosse, se os adeptos do Benfica, já não falo dos sócios, adeptos e simpatizantes do Sport Lisboa-Benfica, amassem o seu clube ou fossem capazes de morrer pelo seu clube, como por exemplo os adeptos do Porto, porque são situações diferentes. O Porto não é igual a Lisboa, por muito que as entidades, as autoridades pensem que, e as pessoas que têm o poder, seja no futebol, seja onde for, dizem que o Porto é uma cidade igual a Lisboa. Não é igual a Lisboa. Um árbitro que reside no Porto não é o mesmo que um árbitro residir em Lisboa, na área de Lisboa. Toda a gente sabe isto. Muitas vezes as pessoas não... As pessoas não querem reconhecer essa situação, mas toda a gente sabe que um árbitro residir na zona do Porto não é o mesmo que residir em Lisboa. Sofre inúmeras pressões de todo o mais variado tipo, seja ele, seja a família, seja o que for. Portanto, é muito difícil um árbitro ser isento, residir na área do Porto, e não só, porque a estrutura da organização criminosa ela tem tentáculos em todo o país e inclusive não são só os árbitros, são também os clubes que são dominados por esses tentáculos dessa organização criminosa. É a comunicação social. Meus amigos, é impressionante a forma como a comunicação... Existem órgãos de comunicação social que são dominados por gente dessa organização criminosa e que na sua estrutura de desporto, não falo em tudo, mas na sua estrutura de desporto, defende um clube que é o clube que tem menos adeptos dos 3 grandes em Portugal. É inacreditável como é que as coisas acontecem, como é que, e falando também do Sporting, como é que uma direção consegue... porque é que o presidente do Sporting, o Varandas, e já agora falando, porque é que ele tem coragem de enfrentar o Pinto da Costa? Tem coragem porque, primeiro, é corajoso, realmente. Segundo, tem uma estrutura por trás de juízes na sua direção que vai fazer com que sejam os processos que sejam colocados, que são colocados, não é? Ele diz a verdade porque pode dizer a verdade. Porque tem uma estrutura por trás que lhe permite dizer a verdade. Em relação ao Benfica, é muito frágil. Tem uma estrutura muito fragilizada neste momento no futebol português. O Benfica é um clube muito frágil. O Diamantino utiliza uma expressão que eu concordo 100%. É um clube fofinho. O Benfica é um clube fofinho ao nível dos adeptos, ao nível da direção, ao nível dentro do campo. É um clube fofinho. Mas isso, dentro do campo, eu entendo perfeitamente. Os jogadores sentem-se impotentes neste momento para dar a volta à situação. Eles sabem que estão a ser prejudicados. Os jogadores sentem e sabem isso perfeitamente. Eles têm qualidade, mas sabem que mais tarde ou mais cedo serão prejudicados e que existe um campo inclinado sempre que o Benfica entra em campo. Portanto, é um campo inclinado sempre a favor dos adversários e que querem destruir o Benfica, colocando os benfiquistas uns contra os outros. A melhor coisa o maior aliado que o Porto e o Sporting têm neste momento é a desunião dos benfiquistas, que querem o poder, que em vez de olhar que são benfiquistas quando ganham, quando não ganham, portanto não veem exatamente. Nós temos que analisar exatamente como é que as coisas correm mal e porque é que correm mal desde o início, não é darmos a disparar internamente para todo o lado. E aquilo que se passa é que as derrotas são provocadas por situações que toda a gente vê, mas que os adeptos do Benfica, em vez de se concentrarem nas razões pela qual as derrotas acontecem, e elas são múltiplas, mas começam numa determinada situação. Começam nas arbitragens e nas situações fora do campo que acontecem e que destabilizam completamente a equipa. É muito difícil uma equipa entrar em campo com condições psicológicas de vencer o jogo, sabendo que existe um número de situações fora do campo que é contra o clube.
Portanto, não vou alongar muito mais esta mensagem, é apenas dizer que existem pagamentos em criptomoedas a árbitros de futebol, a dirigentes, a clubes que são comandados por empresários. Há muito dinheiro a circular a nível de empresários. Há muita situação de corrupção no futebol português e o Benfica é o clube mais frágil neste momento porque os seus adeptos permitem que assim seja. Existe uma estrutura corrupta no futebol português a todos os níveis, nível de arbitragem, nível de clubes. Há clubes que dominam outros clubes, há arranjinhos porque há clubes falidos, mas que conseguem fazer acordos com outros clubes para aliviarem as suas contas no final do ano. Existe também um clube que é o Futebol Clube do Porto, eu digo os nomes, o Futebol Clube do Porto tem uma estrutura de hackers exatamente e paga valores avultados aos hackers, a programadores, etc., para poder efetuar os pagamentos em moeda digital, para que todos os contactos sejam feitos em mensagens encriptadas, e é isso que acontece hoje em dia no futebol português. E depois nós temos duas polícias judiciárias. Temos uma polícia judiciária do Porto, e temos os tribunais do Porto, e temos a polícia judiciária de Lisboa, porque o Futebol Clube do Porto, digo-vos, o Futebol Clube do Porto estivesse em Lisboa, fosse um clube de Lisboa, neste momento o Pinta Costa já há anos que estaria na cadeia. Ok, amigos? Porque é o único presidente no mundo que está no ativo, ao serviço do clube, há dezenas de anos, e que, vou-vos dar só um exemplo, que pagou a acompanhantes, a prostitutas, para ver o seu clube beneficiado pelos árbitros, e não só, para ver outros clubes adversários prejudicados também. Portanto, é o único clube em que isto acontece no mundo. Ok, amigos? E é a única. Isto só acontece em Portugal. Nem em países do terceiro mundo um presidente de um clube consegue estar no ativo e a passear livremente na cidade do Porto, escoltado por um braço armado, que é o braço dos Super Dragões, que há muita coisa que acontece lá em cima, meus amigos. O Porto não é uma cidade normal, não é um local normal para se viver, porque o Porto, o Futebol Clube do Porto, está acima de tudo, lá em cima, acima de tudo. Por muito custo dizer isto, é a mais pura das verdades, e eu não, não ponho o lixo para debaixo do tapete, digo exatamente aquilo que é. Portanto, e é um clube que se soube adaptar às novas realidades, que neste momento domina grande parte da comunicação social, mete os seus os jornalistas responsáveis pelo desporto dessas estações de televisão, etc. E os benfiquistas o que é que fazem? Continuam, por exemplo, a subscrever a Sport TV. O que é que acontece na Sport TV? Já agora falando na Sport TV, a Sport TV aquilo que acontece é que, à parte dos 90 minutos dos jogos do Benfica e do Porto, é um canal isento, ok? Mas durante os 90 minutos é uma pressão sobre o VAR, sobre os lances duvidosos, sempre a favor do clube, do Futebol Clube do Porto. Mas claro que depois dos jogos, com os 3 pontos já amealhados ou subtraídos ao Benfica, eles são capazes de reconhecer os lances, etc. Mas durante os 90 minutos existe uma pressão brutal sobre o VAR e sobre as decisões que têm que ser tomadas naquele momento. Analisem essas situações, analisem isso tudo, amigos. Lembram-se do duplo confronto entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto? Lembram-se daquilo que aconteceu na CNN TV, Portugal? Lembram-se, sabem quem é o responsável pela informação da CNN de Portugal? O Júlio Magalhães, portista, ferranho, é cada vez mais portistas ou sportinguistas naquele canal. O Benfica tem mais adeptos, mas é o que tem menos comentadores e jornalistas de desporto, nesses órgãos de comunicação social. Vou-vos dar o exemplo da Bola, por exemplo. A Bola, dizem há anos que a Bola, que é um jornal do Benfica, a Bola é o jornal que vive à custa do Benfica e que vive do nome e vive da fama de ser benfiquista, porque a Bola nunca foi benfiquista. O jornal A Bola nunca foi benfiquista, amigos. O jornal A Bola vive à custa da audiência do Benfica e vive à custa dessa fama de ser benfiquista, porque se nós formos ver alguns artigos, alguma vez, o jogo, por exemplo, fala do Porto como a Bola fala em algumas vezes do Benfica. O Record, claro, é associado ao Sporting, mas o Benfica, o único órgão de comunicação social que pode dizer que é associado ao Benfica, que é mais, é a BTV. É a Benfica TV, é o único, meus amigos. De resto, não há um único que seja isento. A RTP é ligada ao Porto, toda a gente sabe. CNN ligada ao Porto, mais ao Sporting e ao Porto.
a SIC mais ao Sporting. Toda a gente sabe isso. Toda a gente sabe isso, amigos. A CMTV, nem vale a pena falar o que é a CMTV. Hoje em dia é dominada completamente pelo Porto. É a vida. Mas olhem, é assim, vamos ter que viver com isto. Os adeptos do Benfica têm aquilo que merecem. É um clube fofinho, com adeptos fofinhos e, consequência disso, tem jogadores fofinhos dentro do campo que realmente têm jogado do pior. Mas é uma consequência de tudo o resto. Não têm condições psicológicas porque sabem aquilo que se passa no futebol, porque os primeiros jogadores, as primeiras pessoas que sabem são os jogadores de futebol e eles, dentro do campo, sabem que psicologicamente não estão a render 100% porque sabem que existem forças internas, árbitros, externas, VAR e dirigentes do futebol que fazem a força contra o Benfica. Vou terminar com a minha opinião, uma opinião muito que eu acho que é forte, mas que realmente é real. Isto só pode ser combatido, aquilo que se passa neste momento, meus amigos, no futebol português, que é dominado completamente por uma organização criminosa domina o futebol português, isto só pode ser combatido com outra máfia, ok? Por muito que me custe dizer isto, as autoridades do Porto não funcionam, nada funciona, portanto, tudo aquilo que se passa é muito difícil de ser combatido. Só uma máfia, eu não tenho essa experiência, mas posso-vos dizer, só uma máfia é que consegue combater a organização criminosa que neste momento domina o futebol português. Ok? Um abraço a todos e até à próxima mensagem.